Amém. Você pode dar um glória a Deus? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Pode se sentar. Sejam muito bem-vindos. Sei que já falaram isso, mas eu queria deixar isso claro. Estou muito feliz que várias pessoas que eu conheço estão aqui, tá? Não se sintam chateadas que eu vou falar isso, mas estou muito feliz de ver a minha irmã, o Guilherme e o Wilson, que não são membros da nossa igreja, estando aqui para estar com a gente. Glória a Deus ver vocês aqui. Espero que Deus fale ao coração de vocês, assim como vai falar ao nosso também. Amém? Hoje eu escolhi um tema que eu acho que é muito importante para a nossa geração. E o título dessa palavra, enquanto eu pensava e orava por isso, que me veio é: uma fé que move emoções. Porque se a gente for pegar o normal que geralmente é falado, é uma fé que move montanhas. E eu acredito que na nossa geração, a montanha principal que tem se levantado são as emoções. Pessoas que param, pessoas que desistem, pessoas que se entristecem e não conseguem avançar por conta das emoções. A nossa geração tem vários problemas com isso. E se as nossas emoções estiverem dominando a nossa fé, nós não conseguiremos viver o melhor de Deus. Então é muito importante a gente saber disso. E eu queria que você perguntasse para quem está do teu lado se essa pessoa tem uma fé inabalável. E pode responder, porque a gente sempre faz isso e ninguém responde. Tem ou não tem? Eu ouvi uns, mais ou menos. Difícil, né? Ter uma fé inabalável. O que eu gosto da palavra de Deus é que quando você vai conhecer os personagens de perto, inclusive os heróis da fé, eles tiveram dificuldade em alguns momentos de ter uma fé inabalável. Isso é muito legal. Isso que eu gosto bastante no protestantismo. Nós não endeusamos ou santificamos pessoas além do que elas são, pessoas. Só Jesus consegue 100% do tempo ter essa fé inabalável. Mas eu quero falar com você que tem tido dificuldade na fé, para que você volte a ter essa fé inabalável, ainda que em alguns momentos da sua vida você vai ter dificuldades. E a gente vai falar bastante da área emocional, que é o que destrói muitas vezes. E eu queria contar uma história do Breno, de 18 anos, que tinha uma fé inabalável. Quando eu me converti, eu tive um encontro com Deus, de ver Jesus e entregar de fato a minha vida. E eu acreditava demais naquele momento. O que eu falo que eu acreditava? Porque em certo momento eu vi que a minha fé se abalou. Mas nesse momento, a minha irmã está aqui, sabe que é verdade. Eu demorei um pouco para passar na autoescola. Mas não é porque eu dirijo mal. No Rio de Janeiro eles tentam roubar o nosso dinheiro. Então eles fazem você reprovar para pagar de novo. Essa é a desculpa que eu uso e gosto de acreditar nela. E eu fiz a prova 5 vezes. A culpa é do Rio de Janeiro, viu? A minha irmã concorda. Por isso que ela é minha irmã e me ama. Eu fiz a primeira vez, não passei. Eu falei: Deus, amém, é da tua vontade. Segunda vez, não passei. Deus, tem misericórdia, mas eu continuo crendo. Terceira vez, falei: Deus, eu creio. Faz um milagre. Aí pede para a liderança, unge. Sei lá, vamos dar uma volta de carro. Bota um louvor, tem uma revelação. O que está acontecendo? Tem demônio no pneu. Alguma coisa está tendo, irmão. Não é minha culpa, eu sou filho de Deus. Mas continuava crendo. Na quarta vez eu falei: eu vou fazer um negócio diferente. Vocês estão duvidando da minha fé? Eu falando comigo mesmo, vocês aí dentro, vocês estão duvidando que eu tenho fé? Então hoje eu vou ser mais ousado. Eu vou pegar todo mundo que está no carro. A gente foi em 5 pessoas, motorista, eu mais 3 atrás. E na real era eu e mais 4 fazendo a prova, outro que foi em outro carro. Eu falei: gente, posso fazer um negócio aqui? Aí todo mundo parou, nervoso. E cara, era pior que cemitério o lugar do Detran lá que a gente fazia a prova. A menina desmaiou. Eu, para começar a minha 4ª prova, já olhando a menina desmaiada, o outro chorando. Eu falei: meu Deus, isso aqui é o Vale da Sombra da Morte que a Bíblia falava. É esse lugar aqui, é o Detran. E aí eu falei: gente, posso fazer um negócio? Aí todo mundo, já tá atrapalhando, a gente tá concentrado. Eu falei: posso orar para que a gente seja abençoado durante essa prova? Aí todo mundo: claro, né? Oração é sempre bom.
Lógico. Eu estou na terceira, o outro, eu estou na quarta, eu estou na sétima, eu estou na quinta. Eu falei, irmão, tá todo mundo na última, porque a gente vai passar em nome de Jesus, amém? Aí todo mundo deu a mão. Nessa hora todo mundo é crente. Pode ser satanista, macumbeiro. Nessa hora Jesus é meu pai, eu estou contigo, vambora, pode orar. Ninguém quer fazer a prova de novo e pagar outro Duda. Então Jesus é benção. Orei. E a minha pergunta: quantos passaram nessa prova? Quem acha que foi todos? Levanta a mão. Quem acha que foi nenhum? Eu acho que foi nenhum. E ninguém passou nessa prova, meu irmão. Imagina a minha cara para voltar no carro. A galera falou, mano, esse cara é satanista infiltrado, joga ele do carro. O cara fala que vai orar, ninguém passa na prova. Que Deus é esse? Só que o pior acusador era aquele que poderia ter vindo dentro de mim. Cara, você expôs a tua fé, você orou, você se humilhou, você está voltando nesse carro e ninguém passou, meu irmão. Mas esse Breno olhou e disse, Deus, doeu, mas eu continuo crendo e te entregando. E assim eu fui. Mas a vida é uma caixinha de surpresas. E isso acontece muito conosco, cristãos. A gente vai se frustrando que as coisas não acontecem. A esperança adiada entristece o coração, a Bíblia diz. A gente vai se frustrando e a credibilidade de Deus no nosso coração vai diminuindo. E isso não pode acontecer. Mas é assim várias vezes na nossa vida. Quer ver um exemplo? A gente ora por cura de alguém. A gente começa orando, Deus, cura essa perna, ele vai andar. E na próxima semana a pessoa está lá de novo, aí você volta, Deus, escuta a nossa oração. Na última oração você já está, Deus, seja feita a tua vontade. Você já tem vergonha de declarar que vai ser curado, porque a credibilidade vai diminuindo. Só que a fé não é assim. A fé em Deus é uma fé que não precisa de credibilidade. Ela já tem toda a credibilidade quando Jesus morreu na cruz. O que nós precisamos é entender que a vontade dele é feita na hora que ele quer, do jeito que ele quer. E a gente precisa continuar crendo. Nós não somos filhos mimados que olham e dizem, não saiu como eu queria, será que esse Deus é real? Não. A gente precisa ser filho que olha e diz, não saiu como eu queria, Deus é fiel, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia vai falar para que em tudo nós possamos dar glória. E por que nós somos assim? Porque as nossas emoções muitas vezes dominam a nossa fé. O desânimo, a ansiedade. Será que eu vou passar na próxima prova? Será que no próximo relacionamento eu vou dar certo? E aí a gente vive o mal dessa geração. Excesso de passado, depressão. Excesso de presente, estresse. Excesso de futuro, ansiedade. E assim a gente fica. Tudo que me aconteceu ruim, eu tenho medo que me aconteça de novo. Fico triste. O que está acontecendo agora, estresse. E eu não sei se amanhã vai dar certo. Eu falei lá no podcast, quem assistiu viu. Ansiedade e a fé, os dois olham para o futuro, só que de maneira totalmente diferente. A tua ansiedade olha e diz, será que amanhã eu vou ter um emprego? Será que amanhã eu vou ser amado? Será que amanhã eu vou ter recurso? A fé vai olhar e dizer, eu tenho todas as coisas, Deus é meu pai, Deus sabe do meu amanhã, eu sou filho. Essa é a diferença. E eu queria que a gente pudesse abrir em João 4, para a gente ver uma pessoa que foi restaurada nas emoções. Pedi para todo mundo abrir, eu não abro, né? João 4. Se você nunca leu a Bíblia, esse é um livro legal de você começar. João. Se você não tem Bíblia, acompanha quem está do seu lado. Está friozinho, está gostoso de ficar junto. Vamos lá. João 4, versículo 4. No entanto, era necessário que ele passasse por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali o poço de Jacó
Ali havia o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. E Jesus lhe disse: dê-me um pouco de água. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, beleza. Vamos lá para o 9. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Olha aqui para mim de volta. Deixa o dedo aí nessa página. Jesus estava ali perto do poço. Os discípulos tinham ido fazer outra coisa. Primeira coisa que me chama a atenção nesse texto: muitas pessoas da nossa geração dizem que o evangelho é machista e etc. Se você for ler a Bíblia de fato, você vê o cuidado que Jesus tem com as mulheres. Existem diversos textos que Jesus para tudo para dar atenção para uma mulher que talvez nem era do povo de Deus, como uma samaritana, que o povo excluía e não estava nem aí. Jesus parou para falar com ela. Só que aqui você vê que ela não reconhece quem ele é, porque no 9 ela diz: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber. A gente vê aqui uma pessoa que não sabe que Jesus é Deus, que Jesus é o Filho de Deus. Vamos continuar no 13. Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der tornará nele uma fonte de água para jorrar a vida eterna. No 15, a mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu nunca mais tenha sede. Jesus vira para ela e diz: olha, eu tenho uma água que não vai dar sede igual a água desse poço. Eu tenho uma água que você nunca mais vai ter sede. E ela começa a se interessar. Assim é a nossa vida. A gente primeiro fala: que doideira é essa de Jesus, Bíblia, Deus? Aí daqui a pouco a gente já está: como é que é? Vai matar minha sede? Emoções falam dessa sede de alguma coisa. As pessoas que andam tristes, as pessoas que andam ansiosas, elas estão com a sede de encontrar uma paz, encontrar algo. E é isso que, quando a gente vai conhecendo a Jesus, vai nos acontecendo. Mas ainda ela não sabe quem ele é. No 16, ele disse: vá, chame o seu marido e volte. E ela diz: não tenho marido. Jesus lhe disse: você falou corretamente ao dizer que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. A mulher disse: Senhor, vejo que é profeta. Jesus vai e revela para ela: olha, você tem passado de homem em homem, não está saciando, não está funcionando, e talvez você seja excluída na sociedade por causa disso. Com certeza ela era, porque tem uma sede dentro de você, e eu sei que você está no 5º homem da sua vida. O que ela fez? Opa, o Senhor é profeta. Jesus é só profeta? Não, Jesus é o Filho de Deus. Então ela ainda não o conheceu de fato, mas algo está acontecendo. E durante esse culto é isso que vai estar te acontecendo. Talvez alguns aqui ainda não conhecem a Jesus a fundo, mas enquanto eu estiver ministrando essa palavra, ele vai se apresentando não só como um homem bom, não só como um profeta, mas como no versículo 25. A mulher disse: eu sei que o Messias vem, e que é chamado Cristo. Quando vier, ele nos explicará tudo. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu estou falando com você. Amém? Naquele momento, seus discípulos voltaram e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Ninguém, porém, perguntou: o que pretendes, ou por que está conversando com ela? Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? A mulher foi porque ela tinha sede, foi buscar água, e ela foi embora sem levar água, porque ela encontrou aquilo que mata toda a sede. Para ela já nem fazia mais sentido se ela ia tomar água. Ela teve que ir num horário que ninguém vai, porque tinha que viver escondida. Foi, pegou a água e no final nem levou, porque ela encontrou em Jesus aquele que matava essa sede.
É isso que nós precisamos encontrar. E o que é fé? Fé é acreditar que Cristo morreu por nós e confiar nisso. E aqui que entra a dificuldade. Acreditar em Jesus, cara, eu acredito que a maioria aqui acredite, senão a gente talvez não estaria aqui sentado. Mas será que nós confiamos em Jesus? E existe uma grande diferença entre acreditar e confiar. E a diferença é, quando eu confio, eu vou. Eu posso dizer que eu acredito que o Eduardo vai me segurar se eu me tacar daqui. Agora, eu só confio de fato quando eu pulo e vejo se de fato ele consegue me segurar. Eu dizer que eu acredito é muito fácil. Eduardo, eu acredito que se eu pular você me segura. Agora, confiar é quando eu tenho a coragem de me lançar, de ir. Será que na nossa vida nós temos acreditado ou confiado? Porque é no deserto que a minha fé é provada. É muito fácil a gente ter fé quando tudo vai bem. A fé é provada exatamente quando eu preciso dela. Quando a gente fala aquela frase, agora só um milagre, é a melhor frase que você pode dizer, porque é essa hora que você precisa ter fé para o milagre. É aí que o milagre entra. Se não fosse só um milagre, não é milagre. Agora, quando só um milagre resolve tudo, é aí que Deus entra. E isso nos é revelado. Essa fé em Jesus e que Ele pode fazer tudo isso nos é revelado. Não é um mérito nosso. É como se Deus nos ajudasse a montar a fogueira da fé, mas nós somos os responsáveis de alimentar essa fogueira. A gente vê muitos cristãos entrando em crise na fé e querem procurar cursos, querem ler livros, querem procurar conselhos, mas os principais pilares da fé essa pessoa não tem cumprido. E se eu perguntar aqui para você hoje, desses pilares, qual que você tem feito? Oração, jejum e leitura da Bíblia. Antes de qualquer livro, antes de qualquer líder te aconselhar, antes de qualquer podcast de fé que você vá ouvir, avalie como está a sua vida de oração, leitura da Bíblia e jejum. E eu tenho a certeza que se esses três estiverem bem, é muito improvável que a sua fé não esteja bem. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Quando eu leio a palavra de Deus, eu estou ouvindo a palavra de Deus de certo aspecto. Quando eu oro, eu estou falando das coisas de Deus. Quando eu jejuo, eu estou meditando nas coisas de Deus. Então, se a sua fé hoje não vai bem, avalie: será que eu tenho lido a Bíblia? Será que eu tenho orado? Será que eu tenho jejuado? Antes de ficar pedindo oração de todo mundo. A gente fala que é o crente 6 horas. 6 horas por mim, 6 horas por isso, 6 horas por aquilo. Não resolve, irmão. Se a sua vida no secreto não tem intimidade com Deus, pode pedir para o profeta Miguel orar, não vai resolver. Então a fé é essa fogueira. E existe um conceito que a gente chama de a trivialidade da excelência nos esportes. Se você pegar a vida de um nadador campeão mundial e você for assistir a vida dele diária, você vai dormir nos primeiros 10 minutos, porque ele come exatamente as mesmas coisas, ele treina exatamente o mesmo horário, ele vai dormir na mesma hora, ele faz os mesmos exercícios. É uma vida que parece chata, porque ele repete as mesmas coisas com esforço. O que significa a trivialidade da excelência? A excelência, ela é trivial, ela é simples. Ela precisa que você faça o que tem que ser feito. Então, se você quer ter uma vida excelente de fé com Deus, você precisa desse tempo com Deus, todos os dias, porque nós dependemos dele, não é sobre nós. Então, se nós não estamos nos ajoelhando na presença dele, como é que a gente vai viver essa fé? E as emoções destruídas nos paralisam na nossa fé. Eu vou te dar uma história que aconteceu isso. Elias viu o fogo do céu descer, meu irmão. Ele simplesmente desafiou os profetas de Baal da época. Falou: olha, presta atenção nessa história, olha que legal. Ele falou: ó, cada um vai botar aqui um animal e a gente vai ver quem que é Deus verdadeiro, se é Baal ou se é o Deus de Israel. O de vocês pode começar aí a batucar, rodar e ver, e a gente vê. E aí começaram lá os de Baal. Falou: teu Deus não está ouvindo, hein? Será que... cadê o fogo? Não está acontecendo. E o
Deus dos que adoram Baal. Baal não fez nada, não botou fogo. E Elias falou, agora é minha vez, agora eu vou orar para o Deus de Israel. Mas faz o seguinte, taca um pouquinho de água, taca mais um pouco, taca mais um pouco. Os caras, pô, Elias, vai dar ruim isso aí. Ele falou, relaxa, se Deus não bota fogo na água, não é Deus, né? Relaxa, meu Deus faz. O que aconteceu? Desceu fogo do céu, meu irmão. Esse é o profeta Elias. Olha a fé desse cara. E aí levanta uma mulher que chama Jezabel. Se você conhecer alguma Jezabel, cuidado, tomara que ela seja crente convertida, mas é perigoso esse nome. E ela começa a perseguir Elias, o que o desanima, e ele chega a pedir para morrer. Deus fala, Elias, o que está acontecendo? E depois ele se isola numa caverna, e lá Elias fica totalmente triste, destruído. E aqui a gente vê o exemplo de uma pessoa que teve as emoções destruindo uma fé durante um momento. Elias depois vai ter um momento ali com Deus, e é um texto que eu li no momento que eu estava muito triste e desanimado e longe de Deus. A Bíblia fala que Deus vai nessa caverna onde Elias está sozinho, triste, isolado, achando que não tem mais jeito, e Deus com uma voz suave diz para ele, Elias, o que você está fazendo aqui? Deus te diz isso hoje, você que está passando por ansiedade, depressão, falta de fé, portas que parecem que não se abrem, e você não sabe mais se tem fé, se não tem, se confia, se não confia. Deus pega na tua mão hoje, olhando no teu olho e diz, ei, o que você está fazendo aqui? Cadê aquele fogo que eu desci do céu? Você lembra? Você lembra que eu te conheci? A sua fé ela não pode estar ligada ao que acontece. Os estoicos, desde a filosofia, diziam que nós não devemos ser resultado daquilo que nos acontece. Nós devemos ser aquilo que nós fazemos com o que nos acontece. E eles não tinham o Deus de Israel, ainda mais nós. A gente não pode ser resultado do que está acontecendo ao nosso redor. Nós somos filhos de Deus, cara. Você precisa levantar e dizer, está tudo dando errado, mas eu sou filho de Deus. Não interessa se tudo está dando errado no meu exterior, no meu interior, isso não vai acontecer. Amém? Em Mateus 9,19 a gente escuta mais uma história de fé. A mulher do fluxo de sangue. E às vezes a gente lê histórias na Bíblia e a gente não presta atenção em detalhes. A gente lê, a mulher do fluxo de sangue, tocou em Jesus, né? 12 anos ela sofria com isso. Às vezes a gente tem uma dor na coluna de um mês. Eu estava com uma dor na costela aqui, já estava para pedir a morte, já não consigo malhar, não quero mais viver. A mulher teve 12 anos uma enfermidade. E ela falou, se eu simplesmente tocar nele, ele vai me curar. Você acha que quantas vezes essa mulher não pediu oração? Quantas vezes essa mulher não orou na casa dela? Quantas vezes ela não teve aquela oração não respondida como ela queria? Mas o que ela fez? Eu não ligo. Jesus está passando na minha frente hoje, e se eu tocar, depois de 12 anos, eu ainda acredito que Ele pode fazer aquilo que eu desisti de acreditar. Então não desista, cara. Hoje à noite, Jesus está aqui. Se tem algo que você perdeu a fé, não acredita mais, hoje pode acontecer. Eu tenho outra história de fé. Essa, mais um testemunho. Eu estava lá no Brasil passando férias, fui na Lagoinha de lá, e aí eles estavam orando por cura. E eu falei, Deus, eu tenho intolerância a glúten, lactose. Hoje eu já não me incomodo mais, tá? Porque depois que eu fui ver que só inflama e só faz mal, nem ligo mais. Mas na época eu, não, Deus, quero ser curado, quero voltar a comer pão francês, quero poder comer macarrão normal. E estava lá na igreja, eu falei, eu creio, eu sou curado. E declarando, e aí eu voltei para casa com aquela fome, 10 horas da noite, todo mundo dormindo já, estava passando férias na casa da minha mãe no Brasil. O que ela tinha jantado? Macarrão. Falei, meu irmão, só tem macarrão. Aí eu falei, mas peraí, você foi curado ou você não foi? Eu falei, não, fui curado, irmão. Então se eu acredito que eu fui curado, eu vou comer esse macarrão. Irmão, bati o macarrão inteiro. Eu fui parar no trono e não é da presença de Deus não, meu irmão. Eu passei mal pra caramba. Mas o que eu disse? Deus,
seja feita a tua vontade. Se não era para me curar do glúten, amém. É assim que a gente precisa ser, sabe? E eu estou te dando esse exemplo, mas vários outros exemplos eu falhei na minha fé. Eu murmurei. Dessa vez eu mantive a fé. Mas eu sou como vocês. A minha fé se abala também às vezes. Então é dessa maneira que nós precisamos ser. Às vezes é só porque Deus não quer que aconteça naquele momento. E uma pergunta que eu tenho para você é: será que você de fato aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Ou só como Salvador? Porque quando nós desanimamos, quando algo sai do jeito que a gente queria que fosse, e nós abandonamos a fé e largamos o caminho de Deus, isso mostra que a gente só aceitou Ele como Salvador. Porque como que eu aceito Jesus como Senhor? É quando eu pego o controle da minha vida e eu falo: Deus, toma o controle, faz o que o Senhor quiser. E aí Ele faz o que Ele quer e você fala: ai, mas e o meu sonho? E aquilo que eu queria? Ué, mas você me deu o controle ou não? Eu dei, mas tem como você apertar esse botão aqui? Ele: não quero, você me deu o controle. Então me devolve. A gente quer um Deus Salvador muitas vezes, mas não quer um Deus Senhor. Deus Senhor é aquele que eu falo: Deus, o Senhor apertou uns botões aí que não foi legal, mas continua com o controle na tua mão. Assim vai ser, amém? Então não deixe que as suas emoções anulem a sua fé. A fé, ela está muito mais perto da razão do que da emoção. Ela é uma revelação do Espírito, mas ela tem a ver com razão. Onde eu reflito: Jesus morreu na cruz por mim, eu creio, eu vou me entregar. Ah, Breno, mas tem a ver com amor. Então tem a ver com emoção e sentimento. Amor não é sentimento, amor é ação. O meu amor por Jesus é: eu vou levantar, eu vou orar, eu vou pregar o Evangelho, eu vou seguir a palavra, eu vou viver em santidade. Não tem nada a ver com emoção. Fé não tem a ver com emoção, porque um dia a gente está feliz e no outro a gente está triste. Num dia a gente está animado e no outro a gente está desanimado. Fé está mais para a sua razão do que para a sua emoção. É a fé que precisa te dizer: eu estou desanimado, mas eu vou ler a palavra. Eu estou triste, mas eu vou orar. O meu sonho não aconteceu do jeito que eu queria, mas eu vou obedecer. Amém? Amém, é isso. Dói? Dói. Marcos 4:37, pode abrir aí rapidinho, já estou finalizando. Não pode demorar, que senão a galera não deixa subir de novo. Vamos lá. Ixi, travou tudo aqui, meu irmão. Nunca trava, Bíblia. Aí quando você sobe no altar, para ver se você tem calma e confia em Deus, amém? Marcos 4:37. Vamos lá. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que começou a encher de água. Jesus estava na popa, dormindo com a cabeça sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, você não se importa que a gente vá morrer? Ele levantou, repreendeu o vento e disse ao lago: aquieta-se, acalma-se. O vento se aquietou e tudo ficou calmo. Jesus, enquanto a tempestade estava lá quebrando, tudo chacoalhando, Jesus estava dormindo, meu irmão. Jesus é o único que tem a fé inabalável. Ele dormia no barco, rolando uma tempestade, os discípulos desesperados se iam morrer, e Jesus dormia. E os discípulos acordam ele desesperado, e ele fala: ei, aquieta o mar, calma. Por quê? Porque Jesus sabe quem ele é, meu irmão. Eu sou filho de Deus, tenho uma promessa de que eu vou morrer na cruz. Eu sei do amanhã e as promessas que Deus me deu. Por que eu vou duvidar disso? Davi fez algo parecido. Deus prometeu que eu vou ser rei. Por que eu vou morrer na mão de Golias? Não faz sentido, ele prometeu outra coisa. Se Deus prometeu que você vai ter uma família, se Deus prometeu que Ele vai cuidar da sua vida, se Deus prometeu que Ele vai converter a sua casa, por que você ainda chora e diz: será que vai acontecer? Será que você lembra da palavra que Ele deu e você consegue dormir e dizer:
Deus, eu acredito até o fim. E até aqui parece que tudo é mérito nosso, né? Parece que nós temos o mérito de eu tenho que orar, eu tenho que acreditar. Mas eu sempre finalizo as palavras no GC dizendo: eu tenho uma boa notícia para você, não é sobre o teu mérito. Todo esse esforço que eu falei aqui, faça força, mas ainda assim você vai falhar, meu irmão. Só que nós temos o Espírito Santo que nos ajuda, mesmo quando nós falhamos, para nos sustentar e nos levantar. Até Abraão, o pai da fé, a Bíblia diz que ele riu quando Deus disse que ele seria pai. Não é só Sara, a gente lê a história e acha que foi só Sara. Abraão, o pai da fé, riu quando Deus disse que ele seria pai de multidões, porque ele era velho. João Batista, aquele que batizou Jesus, em certo momento, manda os discípulos dele ir para Jesus e falar: mestre, a gente pode perguntar um negócio? É o Senhor mesmo que é o Messias ou vai vir outro? João Batista, nesse momento, se pergunta. Então, nós teremos momentos assim, mas o Espírito Santo quer nos ajudar a vencer essa falta de fé e não deixar que o desânimo, a ansiedade nos tome conta. Amém? E existe um versículo na Bíblia que vai dizer que nós precisamos ser transformados com a renovação da nossa mente. Na psicologia a gente chama de psique, a mente, e entenderam que o significado verdadeiro de psique e mente é alma. Quando Deus fala precisamos de uma transformação da nossa mente, é também das nossas emoções. Precisamos ser transformados. Não podemos depender das tempestades que acontecem no nosso interior. A gente tem que olhar as tempestades e dizer: dentro de mim tem paz. Sabe quais são as pessoas mais felizes? E já finalizando, vou ler um versículo e a gente acaba. Sabe quais são as pessoas mais felizes? Não são aquelas que tudo acontece de bom na vida delas e não tem sofrimento. São as pessoas que mesmo quando as coisas ruins acontecem, se mantêm em paz. Essas são as pessoas mais felizes e bem-aventuradas. Breno, e como que elas têm essa paz? Abre comigo para a gente finalizar em Filipenses 4. Filipenses 4:7 diz assim no versículo 7: então a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. A Bíblia nos promete uma paz que excede o entendimento. Ainda que você entenda que você é estéril, ainda que você entenda que você não tem um emprego, ainda que você entenda que falta dinheiro, a paz excede esse entendimento, porque nós cremos que existe um Deus que cuida da nossa vida. Os milagres do céu não acontecem por conta das nossas necessidades, eles acontecem por conta da nossa fé. Deus não vai fazer milagre na tua vida porque você tem necessidade. Ele vai fazer milagre na sua vida quando você tiver fé que Ele pode fazer milagres. E eu poderia te dar vários testemunhos aqui. Tem um com a Gabi e com o Nino, quando a gente estava voltando uma vez quando eu morava em Bondai ainda de carro, para mostrar que a oração às vezes não funcionou como a da autoescola, não funcionou para mim, mas era a vontade de Deus. Em outros momentos você continua colocando a sua fé. A Gabi estava passando várias dores e chorando no carro, e a gente sem entender nada, um culto maravilhoso, e a gente falou: cara, isso deve ser espiritual, então vamos orar. Dirigindo aqui, coloquei a mão para trás, a gente começou a interceder por ela, acabamos a oração, a Gabi começou a chorar e falou: cara, passou toda a dor, eu não estou sentindo mais nada. Todo mundo começou a chorar no carro, e a gente entendeu que era para que a gente falasse da glória de Deus, falasse dos milagres dele. Então, meu irmão, continua crendo. Ainda que uma oração não funcionou, ainda que 1000 orações não forem do jeito que você esperava, Deus ainda é Deus soberano. Ele é o Deus da pessoa
que está ansiosa, Ele é o Deus da pessoa que está depressiva, Ele é o Deus da pessoa que está sem finanças. Esse é o nosso Deus. Eu queria que você ficasse de pé. E quando eu falo essas coisas, eu não trago a fé como uma ferramenta para suas emoções, porque a gente vê que está na moda hoje em dia uma geração que faz devocional pela manhã, que cuida da saúde, que fala de Deus, porque muitos veem Deus como uma ferramenta. Olha, eu vi no TikTok, no Instagram, que o influencer tal disse que a Bíblia, ela lida 10 vezes por dia, ela pode liberar dopamina, e aí a oração cura a minha depressão. Não, Deus não é uma ferramenta de dopamina, meu irmão. Deus, Ele é tudo. A nossa fé nele precisa ser tudo. Ele não é uma ferramenta para curar suas emoções. Ele é aquilo que vai mudar a sua vida por completo, e que se você não tiver com Ele, você nunca vai viver a plenitude que Ele te criou para ter. Amém? Eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento. Eu queria que você pensasse um pouco sobre a sua fé nesse momento. Será que a sua fé, ela se abala com facilidade? Será que você tem passado por um momento que você não acredita muito? Será que quando as coisas não saem do jeito que você quer, você se abala, em alguns momentos até já se desviou da sua fé? Eu queria que você continuasse de olho fechado. Se você é essa pessoa que quer ter uma fé mais forte, eu não vou te chamar aqui na frente, não quero que você venha aqui hoje. Eu queria que você levantasse a sua mão como um ato de fé. A gente falou de fé aqui. Se você tem fé que Deus pode hoje te ajudar nessa questão, levanta a sua mão. Você que tem passado dificuldade emocional, você que acha que às vezes a tua fé não é totalmente firme em Deus, tenha coragem, levante a sua mão. Deus, nós te agradecemos por cada um que veio aqui essa noite, Deus. Ouviu uma palavra de fé, Senhor. Nós te pedimos perdão, Senhor, pelas vezes que a nossa fé se abala, pelas vezes que não cremos na sua promessa, pelas vezes que não ficamos felizes porque as coisas não saíram não saíram do jeito que a gente queria, Senhor. Nós te pedimos perdão. E eu peço agora, Deus, que o Teu Espírito Santo possa vir revelando o Teu amor, não só para esses que levantaram a mão, mas para cada um que está aqui hoje, Deus. Que o Teu fogo possa vir sobre esse lugar. Você que já é cristão há mais tempo e tem fé, começa a clamar por esse lugar, para que pessoas aqui hoje tenham a fé restaurada, para que pessoas tenham revelação do Espírito Santo sobre quem é Jesus. Nós te pedimos, Senhor, vem sobre a Tua igreja, Deus. Xerecanta lavassori, Senhor, nós te pedimos, derrama a Tua unção, derrama o Teu fogo, Pai. A nossa fé, Deus, não é nossa, nós cremos que o Teu Espírito Santo nos ajuda a crer, Senhor. Nos ajuda a ter convicção, porque sem convicção não conseguimos nem pregar o Teu Evangelho, Senhor. Que possamos ter convicção que Jesus morreu numa cruz, que Ele nos ama, que pessoas hoje que têm dificuldade de ser amadas, Deus, pessoas que têm dificuldade, Deus, de receber amor, que hoje possam saber que são amadas por Ti, independente do que fizeram até aqui. Se hoje, Deus, quiserem se arrepender, o que separa elas de Ti é uma oração de reconhecimento de que Tu és Deus, Pai, de que Tu és Deus. Nós Te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida, e não só Salvador, Deus. Guia a nossa vida da maneira que o Senhor quiser. Vem sobre esse lugar, Deus, em nome de Jesus, Pai. Vem sobre nós. Deus do impossível. Presta atenção nesse louvor. Podes fazer. Eu não viverei pelo que vejo, eu posso ir além com Teu poder. Em Ti muralhas caem,
Você que sabe, canta esse louvor. Se abrem, eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir a tua voz. Não temo as ondas na tempestade, sua voz acalma o mar e tira o medo que me assombra. Vitorioso és na batalha, não há o que temer. Em todo tempo tu me guardas. Muralhas caem, portas se abrem. Coloca sua mão no coração e declara isso. Eu posso ir além do impossível. Em ti não há limites, eu tudo posso. O inferno treme ao ouvir tua voz. Amém, Senhor, nós te agradecemos por essa terça-feira, cada um que saiu da sua casa para vir ouvir a tua palavra, Deus. Nós te agradecemos e te louvamos, Deus, que cada um aqui possa andar em fé a partir de hoje, lembrando, Deus, que o Senhor está no controle de todas as coisas sobre a nossa vida, Deus. Em nome de Jesus, quero que você dê uma salva de palmas e glória a Deus. Glória a Deus, meu irmão. Deus abençoe o resto da sua semana. Vejo vocês no retiro. Uou! Tá chegando, vai ser maravilhoso. Tem expectativa, vá com fé. E no domingo não estaremos aqui, não venha. Estaremos no retiro, amém? Deus te abençoe. Dá um abraço em alguém aí e glória a Deus.